Engraçado, Raquel, quando chegam as pessoas aqui, a maioria das pessoas que tem problema de voz, elas chegam com uma voz aqui, ó, tensa. Oi, Silvia, tudo bem? E eu falo, eu vou te ensinar a você conhecer a sua verdadeira voz. Porque aqui ela tem seus traumas, seus medos. E quando a gente abre, aumenta essa caixa de ressonância, melhora a frequência vibracional, eles falam, Silvia, agora realmente eu conheço a minha voz. Sim. E como ela começa até a comunicar com confiança. E eu sei que isso aconteceu com você, não foi, Raquel? Raquel é minha cliente, a gente trabalhou ano passado. E me conta um pouco da sua experiência, quando você quando aconteceu essa questão de encontrar com a sua própria voz. Foi muito interessante, porque eu te busquei, eu tinha um objetivo, né, que eu ia dar uma palestra, e eu nunca gostei, assim, de falar em público, sempre tive, desde a escola, aqueles traumas, né, de apresentar trabalho e tal. E aí eu fui esperando uma coisa, mas foi completamente diferente o nosso processo, né? Então, além de eu aprender a me posicionar, a falar com uma plateia, a montar ali o roteiro do que eu ia fazer, a gente fez todo esse trabalho de acessar a minha verdadeira voz. E é algo que eu queria também fazer, né? Não foi o motivo pelo qual eu te busquei, mas foi o que eu recebi. Então, a minha voz se tornou muito mais potente, até como ferramenta minha também, de cura, de reconexão. Então, foi muito maravilhoso, assim, tipo, desbloquear mesmo essa voz que estava guardada, escondida ali debaixo de tensões, de traumas, de ansiedades, de medos, de inseguranças, de timidez. Então, a minha comunicação, de forma geral, melhorou muito depois que a gente fez esse processo. E uma frase que você falou que me marcou muito, falou assim, Silvia, você me transformou. E é o poder do som. Sim. Poder da voz. Sim. E eu vejo isso que me transformou e transforma várias pessoas. Por isso que eu falo, né? Quando eu criei essa ideia da minha empresa de ser voz, seja sua voz, eu falo, muita gente não sabe, e é muita gente, Raquel. Muita gente não tem consciência da sua própria voz. Tem pessoas que odeiam a própria voz. Sim. E o importante é esse som que é interno, porque esse som ele é produzido na parte de fisiologia, com as forças respiratórias, musculares, mas é um som que vibra dentro de você. Imagina. Há pessoas que não gostam da sua própria voz. Ou seja, se ela não gosta, será que ela não gosta de si? Do que está vibrando internamente? Sim. Porque a gente tem vários sons internos. Vários. Sim. Batimento cardíaco é um som interno. É. Mas quando a pessoa fala, eu não gosto da minha voz. Então isso é muito importante a gente pensar e refletir o porquê não gostar. O que internamente. Então quando fala é transformador, eu vejo a pessoa melhora a voz, ela se transforma. Sim. Ela fica mais confiante, igual você falou, o medo de falar em público, ela fica mais confiante, ela se acha mais bela. Sim. Ela começa a produzir a sua comunicação. É o poder da voz na comunicação. Sim. E isso eu quero saber qual é a sua experiência com os seus clientes, quando você vê que você transforma. O que acontece? Acontece tanta coisa. Porque é o que a neurociência chama de neuroplasticidade, né? O som, ele vai mudando os caminhos neurais do nosso cérebro. E isso muda tudo, muda quem a gente é. Então, eu vejo, assim, as minhas alunas, é isso que você falou, se transformarem mesmo, sabe? Deixarem a insegurança para trás, se tornarem mais corajosas, se posicionarem melhor. Tem muitas que emagrecem, outras conseguem relacionamentos que não tinham. Teve uma que se casou aos 45 anos. Uau! Então, assim, outra melhorou muito o relacionamento com a família. Já tem algumas que... Teve uma que se divorciou. Então, assim, as mudanças acontecem porque a pessoa está mudando. Sim. E aí, quando a pessoa muda internamente, ela muda essa vibração que ela emite. E ela mudando a vibração que ela emite, ela vai mudar aquilo que ela está recebendo. Porque tudo está na frequência. Não tem jeito de você sintonizar em uma rádio que é, sei lá, 100.2 e querer ouvir o que está vindo da rádio 98. Não tem como. Então, nós somos uma antena, né? Nós temos, né, falando da física quântica, nós temos um campo
eletromagnético que interage com tudo o tempo todo. E as possibilidades, os caminhos são infinitos. Só que a gente só consegue acessar aquilo que está na mesma frequência que a gente. Então, se a gente quer uma realidade diferente, a gente tem que se transformar internamente. E o som é uma ferramenta muito poderosa para fazer isso, assim como a voz. Porque vai reorganizar todo o sistema, vai mudar a frequência, a vibração da pessoa. Então, assim, eu falo também que é um processo contínuo e eterno, que não tem ponto final, não tem objetivo final. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter o que evoluir, a gente vai ter o que aprender, a gente vai querer novos objetivos, a gente vai querer se transformar. A nossa alma busca por isso, busca por expansão, por evolução. Então também de sair disso, nossa, mas quando eu casar, eu vou ser feliz. Isso. Quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Não. Você só vai ser feliz quando você casar, quando você tiver filho, quando tiver determinado emprego, e se você estiver feliz agora. Porque é o seu hoje que está criando o seu amanhã. E eu ouvi de uma amiga minha, fala assim, porque muitas pessoas falam assim, viva o presente, é isso? E agora a minha amiga falou, Silvia, é um presente de Deus. O seu agora, o seu hoje, é o que você tem certeza. Então como que você quer, o que você quer dar de melhor? Porque você passando o melhor para o outro, você também vai melhorar internamente. É aquilo que você falou, é algo de dentro para fora.